Abri a porta da minha casa no dia do meu aniversário, segurando um bolo que passei a tarde inteira fazendo. Minha nora me olhou de cima a baixo e soltou uma risada alta. Você não serve para homem nenhum, velha e encalhada. Meu filho não disse uma palavra. Eu apenas sorri. Coloquei o bolo na mesa com calma e servi o café como se nada tivesse acontecido. Minutos depois, a campainha tocou. Quando abri a porta, o pai dela estava parado na varanda segurando um ramo de flores. Ela virou a cabeça, viu quem era, e a cor sumiu do rosto dela. Suas mãos começaram a tremer. Eu estava de pé, com o açucareiro na mão, a porcelana fria entre os dedos, e o café cheirando na sala como se tudo fosse normal, como se o mundo não tivesse rachado ao meio. A luz da tarde entrava pelas venezianas de madeira do meu apartamento na Boa Vista. Aquela luz dourada do fim de tarde recifense que pousa devagar nas estantes de livros, nos lombos de couro gasto, nas fotos emolduradas que ficam ali há anos sem que ninguém pare para olhar. Era meu aniversário, 63 anos. Número bonito, número de quem atravessou coisa séria e ainda está de pé. Mas vou começar do começo. Ou melhor, do começo daquele dia. Acordei cedo, antes do sol raiar sobre o rio Capibaribe. Fiz café forte, o meu, preto, 2 colheres rasas sem açúcar, a rotina sagrada de cada manhã. Abri a janela do quarto que dá para a copa de uma mangueira antiga que cresce no pátio do prédio e fiquei ali um momento, com a xícara quente nas 2 mãos, ouvindo o acordar da cidade. Recife tem um jeito próprio de amanhecer, barulhento e suave ao mesmo tempo. O canto do galo do vizinho da esquina misturado com o primeiro ônibus. A quituteira que já estava abrindo a barraca no calçadão. O perfume de jasmim que vem do jardim da Dona Conceição, no 2º andar. São sinais que eu conheço de cor. São os sinais de que estou viva, de que o dia começa e que eu faço parte dele. Aquele era o meu dia, meu aniversário, e eu tinha decidido que seria um dia bonito. Passei a manhã no sebo. Sábado, mas eu tinha marcado com o padre Justino para ele me ajudar a organizar uma nova remessa que tinha chegado. Um lote de obras de teologia e literatura portuguesa que um padre aposentado de Olinda estava vendendo para ajudar a custear a reforma da sacristia. Justino entrou às 8h30, com o hábito e o sorriso largo de sempre, cheirando a incenso e a café, e ficamos até o meio-dia catalogando, discutindo, colocando preços, rindo das anotações a lápis nas margens dos livros antigos. Tenho um prazer específico nisso. Abrir um livro de 1963, encontrar uma dedicatória escrita com letra cursiva elegante e imaginar quem aquela pessoa foi. Que vida era aquela? O padre Justino sempre diz que livros velhos são confissões que nunca terminaram. Naquele dia, eu entendi bem o que ele quis dizer. Às 12h30 fechei o sebo, peguei o ônibus de volta para o apartamento e comecei a cozinhar. Arroz, feijão verde, frango ao molho de tomate com alho e manjericão. O alho fritou no azeite e o cheiro tomou conta de tudo. Escorreu pelo corredor, desceu a escada, encheu o apartamento da maneira que só acontece quando a comida é feita com atenção. E depois veio o bolo. O bolo de cenoura com cobertura de chocolate que a minha mãe me ensinou quando eu tinha 12 anos, numa tarde de chuva na casa dela em Caruaru, com as mãos dela guiando as minhas dentro da tigela de barro. Ela se foi há 20 anos, mas o bolo fica. Todo ano, no meu aniversário, eu faço esse bolo e ela está ali, naquele cheiro de cenoura ralada e cacau, naquele calor que vem do forno e toma conta da cozinha. É o meu jeito de continuar com ela. Pus a mesa com cuidado. A toalha bordada que eu mesma fiz há 15 anos, ponto a ponto, num curso da biblioteca quando ainda era funcionária. As xícaras de porcelana que pertenceram à minha avó, brancas com uma filigrana de flores cor-de-rosa, delicadas, antigas, cheias de história. Guardanapos de linho que passei a ferro de manhã. Coloquei o bolo no centro, enfeitei com algumas flores que o Lauro tinha me mandado no dia anterior. Não sabia ainda que ele apareceria. Aquele era um presente antecipado que ele deixou na porta do sebo com um bilhete que dizia apenas: "Amanhã você merece todas as flores do mundo." Guardei o bilhete na gaveta da mesa de cabeceira, onde guardo as coisas que quero lembrar. Gabriel confirmou às 3 da tarde que viriam às 4. Uma mensagem curta:
sem enfeite. Ok, mãe, a gente vai. Não, a gente está ansioso. Não, que bom que é seu aniversário. Não, o que você quer de presente. Só a gente vai. Como quem confirma a presença em reunião de condomínio. Engolia seco. Não disse nada. Eles chegaram às 4h10. Gabriel, de calça jeans e camiseta, cansado, com aquela expressão de homem que dormiu mal ou que estava sendo levado a algum lugar que preferia não ir. Natália atrás dele, de vestido estampado de marca que eu conheço o preço porque a loja dela fica a 3 quarteirões do meu sebo. Vestido que custa o que muita gente ganha em 2 meses. Salto alto dentro de casa alheia, o perfume dela forte, enjoativo, aquele perfume de flores brancas caras que chega antes dela e fica depois que ela foi embora. Ela entrou sem me dar um beijo. Olhou ao redor, como sempre faz. Aquela varredura rápida com os olhos que ela acha sutil e que não é nada sutil, passando pelas estantes, pelos livros, pelos quadros, pela mesa posta. Tudo avaliado e descartado no tempo de um piscar de olhos. Boa tarde, Natália, eu disse, sorrindo. Ela deu um sorriso sem dentes. Boa tarde. Gabriel me abraçou. Um abraço de pressão, rápido. Aquele abraço de filho adulto que foi ensinado a amar a mãe, mas não sabe mais bem como fazer isso no corpo. Feliz aniversário, mãe, disse baixo, perto do meu ouvido. E por um segundo, só um segundo, eu quis agarrar aquele abraço e não deixar ele ir. Mas soltei. Sempre solto. Sentamos à mesa, servi o café, cortei o bolo. Natália olhou para a fatia com aquela cara. Você já viu esse olhar em pessoas que se recusam a comer o que tem na mesa dos outros, como se a comida simples pudesse contaminar alguma coisa. Não como carboidrato depois das 3 da tarde. Ela disse, empurrando o prato para longe com a ponta do dedo, devagar, como quem aparta algo que não quer tocar. Gabriel comeu em silêncio, os olhos no prato. Natália pegou o celular. Começou a rolar a tela com o polegar. O som de notificações baixo, mas constante, como um comentário subliminar de que havia lugares melhores para estar. Tentei. Sei que tentei. Perguntei ao Gabriel sobre os projetos. Ele estava com uma obra em Olinda, uma casa grande, cliente que pagava bem. Respondeu com, tá indo. Perguntei se tinha viajado, se tinha algo planejado. Não. Perguntei a Natália sobre a loja. E foi ali que ela levantou os olhos do celular pela primeira vez com atenção real. Me olhou com aquele sorriso de canto de boca que ela usa quando vai dizer algo que sabe que vai machucar, e disse, ótima, cheia de clientes que entendem de moda e de estilo, diferente de alguns ambientes que a gente frequenta por obrigação. O olhar dela varreu a sala enquanto dizia isso. As estantes, os livros empilhados, a pilha de romances brasileiros que eu estava relendo para uma lista de recomendações que faço todo mês para clientes do sebo. O mapa de Recife antigo emoldurado na parede, o que pertencia ao meu pai. A mesa posta com a toalha bordada e as xícaras da avó. Tudo isso, naquele olhar, virou sucata. Virou um ambiente de segunda categoria frequentado por obrigação. Respirei fundo. Não mordi a isca. Continuei firme. Me levantei para pegar o açúcar. E foi quando ouvi claramente, calculadamente. Gabriel, sua mãe vive sozinha há quantos anos mesmo? 18? Parei na entrada da cozinha. Ouvi o Gabriel murmurar algo. Coitada. A voz da Natália, teatral. 18 anos. Nenhum homem quis ficar. Peguei o açucareiro. Voltei devagar. Ela me olhou diretamente. E disse, com a voz alta o suficiente para não haver dúvida de que era para eu ouvir. Para que eu entendesse que era intencional, que era escolhido, que era cruel de propósito. Você não serve para homem nenhum. Velha e encalhada. Nenhum homem aguenta mulher cheia de livro e cheia de opinião. Por isso você tá aí, sozinha, fazendo bolo para filho que mal tem tempo de te visitar. A risada veio depois. Alta, curta. Daquelas risadas que não são de alegria, são de poder. São o som de alguém que acredita que pode fazer isso impunemente. Coloquei o açucareiro na mesa. Com cuidado. Com a calma que venho construindo há 63 anos, tijolo por tijolo, dentro de mim. Naquele lugar que ninguém acessa sem permissão. Olhei para o Gabriel. Meu filho. O menino que eu carreguei no colo quando tinha cólica,
que eu levei para o pronto-socorro às 2 da manhã, quando quebrou o braço caindo da bicicleta, que eu fiquei acordada esperando voltar das festas, que eu ajudei com a faculdade, que eu vi crescer e me orgulhei silenciosamente cada dia. Ele estava olhando para o prato, com a cabeça baixa, em silêncio, completo, absoluto, covarde silêncio. Respirei e sorri. Um sorriso tranquilo de quem sabe algo que os outros ainda não sabem. Tudo bem, Natália. Cada um tem sua opinião, disse com a voz suave, sem tremor. E antes de voltar para a cozinha, peguei o celular do balcão. Abri a conversa com o Lauro. Digitei 3 palavras. Estou precisando de você. Enviei. Coloquei o celular de volta. Voltei para a sala como se nada tivesse acontecido, porque no fundo, nada havia terminado ainda. Estava apenas começando. Voltei para a mesa. Servi mais café. Cortei uma segunda fatia de bolo para mim, deliberadamente, com vontade, como quem se nega a deixar que outra pessoa defina o que é prazer ou o que é suficiência. A Natália me observou com aquela expressão de quem esperava choro ou explosão e não estava encontrando nenhum nem outro. A minha calma a incomodava. Sempre incomodou. Porque mulher calma que não implora por atenção é um tipo de mulher que ela não sabe como controlar. Gabriel ficou olhando para o canto. Tinha aquela cara dele quando está com vergonha, o queixo ligeiramente abaixado, os ombros tensos, os olhos evitando o meu. Eu o conheço melhor do que ele mesmo se conhece. Sabia que ele estava com vergonha. Sabia que ele sabia que tinha falhado. Mas saber e agir são coisas separadas, e o Gabriel aprendeu nos últimos anos de casamento com a Natália a ficar no espaço entre as duas. O apartamento ficou em silêncio. O tipo de silêncio pesado, cheio de coisas não ditas que você quase pode tocar com a mão. O cheiro do café misturava com o perfume enjoativo da Natália e com algum leve rastro de bolo de cenoura ainda no ar. O tecido da cadeira sob os meus dedos, o veludo surrado do assento que comprei há 15 anos e recuso a trocar porque tem o formato exato do meu corpo, estava quente e familiar. Eu estava na minha casa, no meu território, no dia do meu aniversário. E ainda assim, por um momento, me senti estranha ali. Isso é o que humilhação pública faz. Te faz sentir estrangeira dentro da própria pele, mas só por um momento. Às 5h30, a campainha tocou. Me levantei, fui até a porta. Abri. E o mundo mudou de direção. Lauro estava parado na varanda. Aquele porte dele, largo, seguro, aquele jeito de ocupar o espaço sem precisar gritar, aquela expressão aberta de homem que chegou porque quis, porque escolheu, porque nada no mundo o impedia de estar ali. Segurava um ramo enorme de lírios brancos, meus favoritos, que ele aprendeu quando me viu parar na floreira do Mercado São José há 4 meses, e ficar olhando para eles com aquele olhar que a gente não consegue fingir. Usava uma camisa de alfaiataria num tom claro e suave, calça escura bem passada, o cabelo grisalho penteado com aquele desleixo cuidadoso que é o estilo dele. 59 anos de homem que trabalhou, que sofreu, que errou e que aprendeu. Ele sorriu. Feliz aniversário, Teresa. Recebi sua mensagem e vim logo. Está tudo bem? Segurei a porta. Senti os pés firmados no chão. Está agora. Ele entrou. Me deu um beijo no rosto, demorado, carinhoso, sem pressa. O tipo de beijo que não é de cumprimento, é de presença. Entregou as flores. Comprei no caminho. Lembrei que você adora lírios. Eu sabia o risco que estava correndo ao chamá-lo. Lauro e eu tínhamos combinado discrição enquanto as coisas entre ele e a Natália permanecessem frágeis. Ele estava tentando reconstruir aquela relação há meses. Telefonemas sem resposta, mensagens deixadas em lido, uma tentativa de encontro que terminou com ela saindo da mesa de restaurante antes da entrada chegar. O pai ausente tentando ser presente quando a filha já cresceu e já sabe proteger a ferida. Eu entendia aquela dor. A dor dele, a dela também. Mas naquele dia, no dia do meu aniversário, depois do que aconteceu, eu precisei escolher ser cuidada em vez de apenas aguentar. Lauro entrou comigo pela sala. Natália estava de costas, o celular na mão, entediada. Quando ouviu os passos, virou a cabeça com aquele movimento automático. Viu o homem entrando. O cérebro humano tem esse mecanismo. Primeiro vê a forma,
Depois identifica o rosto, depois processa o significado e só então a emoção chega. Assisti tudo isso acontecer no rosto dela em tempo real. A cor saiu. As mãos começaram a tremer. O celular escorregou quase até o chão antes que ela o apertasse contra o peito. Pai? A voz dela saiu com uma textura que nunca tinha saído antes. Pequena, fina, de criança perdida num lugar muito grande. E ali estava o começo do fim da tarde, que Natália Prado Lima jamais esqueceria. Antes de eu continuar te contando o que aconteceu depois que aquela porta se abriu, me diz uma coisa. Se fosse com você, no dia do seu aniversário, você teria chamado ele também? Comenta aqui embaixo. Lauro estava de pé no meio da minha sala. Natália estava de pé do outro lado, branca como o gesso das paredes do meu apartamento. Gabriel estava sentado ainda, olhando de um para o outro como quem assiste a algo que não está entendendo, mas já sabe que vai mudar tudo. Lauro respirou, olhou para a filha, depois olhou para mim. Vi nos olhos dele aquela mistura que eu aprendi a reconhecer nos 6 meses em que temos nos encontrado. Culpa, afeto, coragem que ele está construindo devagar como quem aprende um idioma novo depois dos 50. Virou-se para a Natália completamente e disse, com uma calma que custou alguma coisa a ele manter. Vim visitar a Teresa. Ela é alguém muito importante para mim. Natália começou a sacudir a cabeça. Primeiro devagar, depois mais rápido, aquele gesto de quem está tentando recusar a realidade como se negar fosse suficiente para desfazê-la. Não. Não. Você não pode estar com ela. Ela é a mãe do Gabriel. Ela é... A voz foi diminuindo, foi perdendo o fio, foi chegando naquele lugar onde a raiva bate no limite do insuportável e não tem mais palavras que caibam. Ela é velha, terminou, mas dessa vez a palavra saiu diferente. Saiu sem aquela força de antes. Saiu como uma tentativa, e ela sabe e eu soube que a tentativa já tinha falhado. Gabriel levantou. Seu Lauro? O que o senhor está fazendo aqui? A confusão dele era genuína. Gabriel não sabia de nada. Nunca contei. Lauro nunca tinha se apresentado como pai de Natália nas nossas conversas, que eram guardadas com o cuidado de quem sabe que o mundo tem mais pressa de destruir do que de construir. Lauro olhou para o filho. Eu sou o pai da Natália, rapaz. E estou aqui porque a Teresa é importante para mim. Gabriel virou para mim. Mãe, é verdade? Você está namorando o pai da Natália? Olhei para o meu filho. Para aquele rosto que eu conheço de cor, as sobrancelhas que são iguais às do avô, os olhos castanhos que são meus, a boca que fica tensa quando ele está com vergonha. E disse, com toda a honestidade que tinha disponível naquele momento, sim, Gabriel, há 6 meses. Não contei porque ainda estamos nos conhecendo. E porque, sinceramente, depois de 18 anos sozinha, eu achei que tinha o direito de viver minha vida sem pedir aprovação de ninguém. O que aconteceu depois foi feio de um jeito particular. Não o feio de briga com gritos e coisas quebradas, mas o feio de coisa exposta, de ferida antiga tocada sem luva, de lágrimas que não são de manipulação, mas de dor real. Natália começou a chorar de verdade. Não o choro que ela usa com o Gabriel para conseguir o que quer. Esse eu já tinha visto, já sabia identificar. Aquele soluço estratégico que aparece na hora certa e desaparece quando o objetivo é alcançado. Esse era diferente. Esse era o choro de alguém que foi atingida numa parte que ficava escondida. Você nunca esteve presente na minha vida, ela disse, olhando para o pai, a voz quebrando no meio. Nunca! E agora aparece aqui, no aniversário dela, trazendo flores, dizendo que ela é importante? E eu? Eu nunca fui importante para você? Lauro fechou os olhos por um momento. Quando abriu, tinha lágrimas também. Natália, eu falhei com você. Eu sei, falhei como pai. Abandonei você emocionalmente quando sua mãe morreu porque eu não sabia lidar com a dor. Mas isso não me impede de tentar ser feliz agora. E não te dá o direito de humilhar uma mulher que nunca te fez nada. Natália virou o rosto. Não sabia para onde olhar. Para o pai, para o marido, para mim, para a porta de saída. Gabriel se aproximou de mim. Mãe, eu sei que eu devia ter falado alguma coisa. Eu sei que fiquei quieto e... Levantei a mão. Gentilmente. Gabriel, não é o momento para isso. Ele parou. Ficou me olhando como quem espera a autorização. Eu disse, com uma tristeza que não coube esconder.
Você ficou quieto porque tem medo. Eu entendo o medo. Mas tem coisas que medo não justifica. Natália pegou a bolsa. Saiu sem dizer mais nada. Gabriel olhou para mim. Aquele olhar de filho que está com vergonha e com dó ao mesmo tempo. E saiu atrás dela. A porta fechou com um som seco, definitivo. Ficamos sozinhos, Lauro e eu. Ele veio até mim, pegou as minhas mãos entre as dele. As mãos dele são grandes, quentes, com calosidades nas palmas que me lembram as mãos do meu pai. Ficamos em silêncio por um tempo que não consigo medir. A sala estava cheia de restos da tarde, as xícaras de porcelana com café pela metade, a fatia de bolo que a Natália recusou ainda no prato, as flores dos lírios que ele trouxe numa jarra improvisada que eu peguei correndo, o perfume dela ainda impregnado no ar como uma lembrança que não quer ir embora. Você é a mulher mais forte que eu conheço, ele disse, baixinho. Não sou forte, respondi, com uma honestidade que saiu antes que eu pudesse segurar. Só estou cansada de ser pequena para caber na versão que os outros fazem de mim. Ele me abraçou. E eu deixei. Finalmente deixei. Fui até o telefone e liguei para a Miriam. Ela atendeu no segundo toque, como sempre, como se estivesse esperando. E provavelmente estava, porque ela me conhece há 30 anos e sabe quando algo está errado só pelo silêncio. Disse que ia acontecer assim. Ela falou antes que eu encontrasse as palavras. Agora chora. Depois me conta tudo. Chorei. Finalmente chorei. Lauro foi embora às 8 da noite. Antes de sair, ficou na porta e disse: Vou conversar com a Natália. Não vai ser fácil. Mas o que aconteceu aqui hoje não pode ficar assim. Segurei a mão dele por um momento. Cuide de você também, Lauro. Não só dela. Ele assentiu. Fechou a porta devagar. Fiquei sozinha no apartamento. E aí é que a dor chegou de verdade. Não a dor da humilhação. A humilhação tinha doído, sim. Tinha ardido no momento exato em que as palavras saíram da boca dela. Mas dor de humilhação tem um limite. Ela arde e passa, deixa marca, mas não afunda. A dor que chegou depois que a porta fechou era diferente. Era a dor da ausência. Era a dor do meu filho saindo sem se despedir direito, sem me abraçar, sem garantir nada. Era a dor de ter olhado para aquela cadeira vazia onde ele tinha sentado, o filho que eu criei, que eu amei com tudo que eu tinha, e perceber que de algum jeito, em algum ponto que eu não soube identificar, eu perdi ele para uma mulher que me chama de encalhada no dia do meu aniversário. Tirei a toalha da mesa. Lavei as xícaras da avó, uma por uma, com aquele sabão de coco que uso há anos porque é o que minha mãe usava. O som da louça na pia, no silêncio do apartamento, é um som que machuca de um jeito específico. É o som da vida continuando quando a gente queria que parasse um momento para deixar a dor se instalar direito. A vida não para. A louça não se lava sozinha. O bolo vai estragar se não cobrir. As flores vão murchar se não puser água. Fiz tudo isso. Cobri o bolo que sobrou. Pus as flores em água fria. Fechei as venezianas. E fui para a cama, no meu quarto cheio de livros, onde as estantes chegam até o teto e a pilha de cabeceira nunca baixa de 6 volumes. Não consegui ler. Fiquei olhando para o teto. Tinha uma rachadura fina no reboco, perto da luminária. Eu já sabia que estava ali. Já tinha chamado o síndico 2 vezes. Mas naquela noite fiquei olhando para ela como se fosse a primeira vez, aquela linha torta, irregular, que começa num ponto e não sabe bem onde vai terminar. Pensei, é assim que nos tornam. As pessoas que nos amam e não nos defendem nos deixam com rachaduras que a gente aprende a decorar e parar de ver. Até que uma noite a gente fica olhando e percebe o quanto a estrutura foi comprometida sem avisar. Aquela noite não dormi bem. Dormi em pedaços. Acordei às 2, às 4, às 5h40 quando o galo do vizinho começou. Cada vez que acordava, o silêncio da casa batia diferente. Silêncio de casa sem filho visitando. Silêncio de aniversário que acabou de um jeito que ninguém queria. Silêncio de mulher que está aprendendo mais uma vez que amor sem dignidade não é amor, é contrato mal feito. Na manhã seguinte, domingo, acordei com o corpo pesado. Fiz café. Fui até a janela com a xícara. A mangueira no pátio estava imóvel, sem vento. O céu estava daquele cinza suave de manhã de Recife que pode virar sol ou pode virar chuva, que não avisa. Fiquei ali parada, tomando meu café,
sentindo o amargor do grão na boca, e me perguntei, com aquela honestidade brutal que só chega sozinha antes do dia começar a se encher de coisas, o que era a minha vida agora? 63 anos, aposentada da biblioteca municipal há 5. Dona de um sebo pequeno que paga as contas, que me dá prazer, que é o lugar do mundo onde mais me sinto eu mesma. Divorciada, há 18 anos de um casamento que foi longo e bom no começo, e desgastante no fim, e que terminei sem culpa e sem rancor, só com a certeza de que a vida não era aquilo. Um filho adulto que eu amo e que está se perdendo dentro de um casamento que tem medo de sair. Uma amiga que me conhece de cor. Um homem que apareceu há 6 meses com um pedido de Machado de Assis e ficou com o meu telefone e com uma parte de mim que eu achei que tinha guardado para sempre. E uma nora que, no dia do meu aniversário, me olhou nos olhos e me disse que não sirvo para nada. Essa última parte eu ficava repassando. Não por masoquismo, mas porque as palavras que mais machucam são as que encontram algum porão lá dentro onde a gente guardou suas próprias dúvidas. Não sirvo para homem nenhum. Quantas vezes, nos 18 anos que se passaram desde o divórcio, eu mesma tinha pensado algo parecido. Não com essas palavras, não com essa crueldade, mas naquela voz interna que aparece às 3 da manhã, quando a cama está fria, quando o aniversário passa sem telefonema de ninguém especial, quando você vê um casal de mãos dadas na calçada e sente um beliscão rápido no peito que você finge que não sentiu. Ela tinha encontrado o porão e jogado uma pedra nele. O que me salvou, o que sempre me salva, foi a raiva. Não a raiva feia, não a raiva de quem quer destruir. A raiva limpa. A raiva de mulher que olha para dentro e diz: não, não vou concordar, não vou encolher. Não vou deixar que a crueldade de uma pessoa insegura se torne a narrativa da minha vida. Miriam chegou às 10 da manhã, com pão de queijo e café em garrafa térmica, que é o jeito que ela tem de dizer que veio ficar. Sentamos na sala. Ela na poltrona, eu no sofá, os livros ao redor, aquele apartamento que a Natália chamou de ambiente de obrigação e que para mim é o único lugar do mundo onde sou inteira. Contei tudo. Ela ouviu sem interromper, que é raro nela, que é mulher de opinião e de palavra rápida. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns 30 segundos, tempo suficiente para que eu soubesse que ia falar alguma coisa importante. Teresa, você entende que o problema não foi o que ela disse, né? Miriam cruzou os braços. O problema foi ele, o Gabriel, porque a Natália é a Natália, faz o que faz, e você já sabia disso. Mas ele sentou lá e ficou mudo. E isso não é tolerância, é cumplicidade. Eu sabia desde a noite anterior, desde o momento em que olhei para ele e ele baixou a cabeça. Mas ouvir da Miriam tornou a coisa real de um jeito diferente, mais concreto, mais impossível de ignorar. O que eu faço? Perguntei. Você cuida de você, ela disse, simples assim, e deixa ele aprender. Nos dias que se seguiram, fiz exatamente isso. Abri o sebo segunda-feira como de costume. Cataloguei os livros novos. Atendi os clientes com a atenção que eles merecem. O aposentado que vem toda segunda-feira procurar romances policiais, a menina de 20 anos que está montando uma coleção de literatura nordestina, o padre Justino, que apareceu na terça com um caixote de obras antigas que um paroquiano estava doando. Cada cliente tem uma história. Cada livro tem um dono que um dia precisou daquela história. É o trabalho mais bonito que já tive. Lauro me ligou na terça à noite. A voz dele estava cansada. Tinha conversado com a Natália pelo telefone. Ela tinha desligado no meio, tentado novamente. Ela não atendeu. Mandado mensagem, sem resposta. Ela vai precisar de tempo, eu disse. Ela levou um choque muito grande num único dia. Eu sei, ele disse. Mas não estava errada, Teresa. Ela não tinha o direito de dizer o que disse para você. Não tinha, concordei. Mas a raiva dela não é realmente de mim. A raiva dela é do tempo que não volta. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ele disse: você é muito generosa para alguém que foi tratada como ela te tratou. Pensei antes de responder. Não é generosidade. É autopreservação. Se eu carregar o ódio dela, ela fica dentro de mim. E eu não quero isso. Na quinta-feira, fui ao cabeleireiro pela primeira vez em 3 meses. Deixei o cabelo grisalho como está.
Nunca pintei, não vou começar agora. Mas cuidei dele, cortei as pontas, saí de lá me sentindo menos pesada. Parei na padaria do seu Antônio, tomei um caldo de cana com a tarde quente de Recife, li o jornal sentada na cadeira de plástico na calçada, como se o tempo fosse meu, porque era. Na sexta, o Lauro me levou para jantar num restaurante à beira do rio em Olinda, aquele de comida portuguesa que ele sabe que eu gosto, e ficamos conversando por 3 horas sobre livros, sobre viagens, sobre o que a gente ainda quer fazer com o tempo que tem. Voltei para casa de táxi, de madrugada, com o rio Capibaribe passando lá embaixo, as luzes da cidade refletindo na água, e pensei, estou viva. De um jeito completo, de um jeito pleno. Estou viva. E foi quando percebi que a dor tinha passado. Não sumido, passado. Como passa a chuva, deixando o chão encharcado, mas o céu limpo. Sábado, exatamente 2 semanas depois do aniversário, estava arrumando a vitrine do sebo quando o celular vibrou. Número desconhecido. Deixei para o final do dia. Quando ouvi, a voz era feminina, jovem, tensa. Dona Teresa, eu sou a Natália. Eu precisava falar uma coisa. Não precisa responder. Só queria que a senhora soubesse que... Uma pausa longa. O som de respiração funda. Que eu sei que eu errei e que... Foi covarde da minha parte. O que eu disse? A mensagem terminou. Curta, incompleta, claramente custou muito a ser gravada. Ouvi 3 vezes. Guardei no celular sem deletar. Não respondi naquele dia. Não porque eu não quisesse, mas porque havia algo mais que precisava primeiro ser resolvido. Algo que aquela mensagem, estranhamente, tinha me feito pensar. Porque a voz dela estava nervosa de um jeito que não era só arrependimento. Era outro tipo de nervoso. Era o nervoso de quem sabe de algo e está tentando decidir se vai contar. E tinha mais alguma coisa naquela mensagem que não estava dita. Fui até o sebo na segunda-feira cedo. Abri a porta, acendi a luz e comecei a preparar o dia. E quando fui pegar o caderno de anotações de compras que fico numa gaveta do balcão, encontrei embaixo dele um envelope fechado, sem remetente, colocado ali recentemente porque na sexta tinha virado aquela gaveta procurando uma caneta e o envelope não estava. Abri. Era uma folha dobrada em 3 partes. Uma letra que eu não reconhecia, cursiva, apressada. Apenas 4 linhas. Dona Teresa. Seu filho não sabe o que a esposa dele está fazendo com o apartamento que fica no nome dele na encruzilhada. Procure o cartório do bairro. Pergunte sobre uma escritura de procuração lavrada há 3 semanas. Cuide-se. Sem assinatura. Fiquei parada com o papel na mão. O cheiro do cartório descreveu por mim antes que eu conseguisse articular o pensamento. Aquele cheiro de papel velho e carimbo e tinta seca que a gente associa com coisa oficial, com coisa irreversível. Dobrei o papel. Coloquei no bolso. Fui até a janela do sebo e fiquei olhando para a rua, para o movimento do centro histórico, para as pessoas passando sem saber de nada. A tristeza tinha acabado. No lugar dela tinha chegado outra coisa. Desconfiança. Não ignorei o bilhete. Nunca fui de ignorar coisa que o instinto manda levar a sério, e meu instinto, aguçado por 63 anos de vida, de leitura, de escuta, estava gritando. Mas também não entrei em pânico. Peguei o papel do bolso, reli mais uma vez, coloquei de volta. Terminei de abrir o sebo. Atendi os 2 primeiros clientes da manhã. E só às 10h30, quando a rua estava movimentada e eu tinha terminado o segundo café, liguei para a Miriam. Vem cá, disse quando ela atendeu. Tenho uma coisa para te mostrar. Ela chegou em 40 minutos. Leu o bilhete em silêncio, com aquela concentração dela de professora analisando o texto. Os olhos varrendo linha por linha, a boca levemente franzida. Quando terminou, dobrou o papel devagar e me olhou. Você sabe quem deixou isso? Não tenho certeza, mas tenho suspeitas. Tem que verificar. Sei disso. A suspeita que eu tinha, e que não disse ainda para a Miriam naquele momento, era de que aquele bilhete veio de alguém do círculo do Gabriel. Talvez um colega de trabalho, talvez alguém do prédio deles. Talvez, e essa hipótese eu não queria formular em voz alta antes de ter prova, a própria Natália, que tinha ligado 2 dias antes com aquela voz nervosa, que talvez estivesse em conflito interno entre o que estava fazendo e o que sabia que era errado fazer.
Mas hipóteses não resolvem nada. Fatos resolvem. Liguei para o Lauro naquela tarde. Expliquei o que tinha encontrado. Ouvi o silêncio dele processar a informação. Lauro é homem de pensar antes de falar, uma das coisas que admiro nele. Depois disse: Teresa, se isso que o bilhete diz for verdade, é coisa séria. Procuração em nome de quem? Não sei. O bilhete não diz. Só fala em cartório da encruzilhada e escritura de procuração. Você precisa de um advogado antes de ir ao cartório. Já estou pensando nisso. Liguei no dia seguinte para o doutor Henrique Sobral, advogado que conheci há 8 anos quando precisei regularizar a documentação do sebo após a morte de um sócio que tínhamos por 6 meses antes de ele decidir que vida de livro não era para ele. O doutor Henrique é um homem pequeno, calmo, de óculos redondos, que fala baixo, mas que tem uma memória prodigiosa e uma capacidade para encontrar irregularidades em documento que eu só vi igual em alguns personagens de Machado de Assis. Expliquei o caso brevemente por telefone. Ele disse: venha amanhã às 2, traga o que tiver. Cheguei ao escritório dele com o bilhete, com a escritura do apartamento da encruzilhada, que Gabriel me havia mostrado há 3 anos quando comprou, todo orgulhoso, com reserva de 5 anos de trabalho, e com uma pasta que tinha ido ao cartório do centro buscar na manhã anterior. O cartório do centro não era o da encruzilhada, mas o tabelião me conhecia de anos, era cliente do sebo, e me orientou, fora do protocolo, sobre como pedir as informações corretas. O doutor Henrique colocou os documentos na mesa. Leu. Pediu para eu aguardar. Saiu da sala por 15 minutos. Ouvi o som de ligações, passos, uma impressora trabalhando. Voltou com uma expressão que não era de alarme, mas que era definitivamente de seriedade. Dona Teresa, o apartamento que o seu filho tem na encruzilhada tem uma procuração pública lavrada há 22 dias, dando poderes de venda plena a Natália Prado Lima, sua esposa. A procuração tem firma reconhecida e é tecnicamente válida. Fez uma pausa. Ela pode vender aquele imóvel sem a presença do Gabriel. Fiquei em silêncio por um momento. O cheiro do escritório, papel, couro velho das cadeiras, um leve perfume de café que vinha da copa, entrou no meu nariz como se tentasse me manter ancorada. Gabriel sabe disso? Isso eu não posso saber pela documentação. A questão é, a procuração foi lavrada por ele voluntariamente. Se ele foi coagido, enganado ou simplesmente não leu o que estava assinando, isso muda tudo juridicamente. Preciso conversar com o Gabriel. Precisa, com cuidado e com rapidez. Porque se ela colocar o imóvel no mercado, uma vez vendido com a procuração válida, o comprador de boa fé se protege. Saí do escritório na clareza fria de quem entendeu a extensão do que estava em jogo. O apartamento da encruzilhada valia, segundo o Gabriel me dissera quando comprou, com a felicidade de filho que realizou algo, aproximadamente R$340 mil em 2019. Com a valorização do bairro nos últimos anos, o doutor Henrique estimava que poderia estar entre R$420 mil e R$480 mil hoje. Era o maior patrimônio do meu filho. Era a reserva de vida dele. E a Natália estava com procuração para vendê-lo. Fui ao sebo, mas não consegui trabalhar. Fiquei no fundo, entre as estantes de literatura brasileira, com aquela sensação que conheço de alguns livros. O momento em que você vira a página e entende que a história não é o que parecia ser. Liguei para o Gabriel. Ele não atendeu. Mandei mensagem. Gabriel, preciso te ver. É urgente. Não estou bem. Usei essas palavras deliberadamente, porque sabia que o filho que está com medo de conflito atende ao chamado da mãe doente mais rápido do que atende ao chamado da mãe que quer conversar sobre coisa séria. Não foi mentira. De fato, não estava bem. Mas escolhi as palavras. Ele ligou em 20 minutos. Mãe? O que foi? Está passando mal? Não é de saúde, mas preciso te ver hoje. Você consegue vir ao sebo antes de fechar? Silêncio. A Natália está me esperando para jantar. Gabriel. Pausa. Eu sou sua mãe, e é urgente. Ele chegou às 6h30. Entrou pelo sebo com aquela expressão de quem está se preparando para uma briga, mas não sabe bem de quê. Fechei a porta, virei o letreiro para fechado e fui direto ao ponto. Não tenho mais tempo nem paciência para rodeio.
Você tem um apartamento na Encruzilhada, tem uma procuração de venda em nome da Natália. Você sabe disso? Ele ficou parado. A expressão dele mudou devagar, da tensão preparada para a briga para alguma coisa mais confusa, mais interior. A gente estava conversando de vender. Tem um negócio que ela quer abrir, uma franquia de roupas, e o apartamento estava alugado por um preço baixo, então... Gabriel, interrompi com firmeza. A procuração dá poderes plenos de venda a ela, sem sua presença. Ela pode fechar o negócio amanhã, sem te avisar. Silêncio. Você leu o que assinou? Mais silêncio. Um silêncio diferente. O silêncio de quem está percebendo que talvez não tenha lido. Me conta o que aconteceu quando você foi ao cartório. Disse com voz calma, controlada, mas com os olhos nele sem piscar. Gabriel sentou na cadeirinha que fica no canto do balcão. Ficou olhando para as mãos por um tempo. E aí contou, com aquela voz pausada de quem está reconstruindo um momento que passou rápido demais. A Natália tinha marcado o cartório dizendo que era uma formalidade para esnegociação, que o corretor precisava do documento para fazer uma oferta, que era só para adiantar o processo, que depois eles decidiriam juntos se iam vender ou não, que a procuração era só para agilizar, não significava que ia vender. Ele tinha assinado o que estava na mesa porque ela estava do lado, porque ele confiava, porque sempre confia. Gabriel, disse devagar, com cada palavra pesada. Ela tem um comprador. Talvez já tenha. Você precisa revogar essa procuração hoje. O Dr. Henrique Sobral me disse que é possível revogar em cartório até o momento da assinatura do contrato de compra e venda. Ele levantou o rosto. Nos olhos dele havia alguma coisa nova. Não exatamente raiva, não exatamente medo. Era mais como quando a luz acende num quarto que estava escuro há tempo demais, e você leva 1 segundo para ajustar a visão. Ela não faria isso sem me contar, mãe. Ela não faria. Gabriel. Coloquei a mão no ombro dele. Quando foi a última vez que ela te contou algo importante antes de fazer? Ele não respondeu. Mas pelos olhos dele, eu vi que a resposta estava chegando. Devagar, dolorosa, inevitável. Enquanto isso, eu precisava saber mais. E para saber mais, precisei puxar mais fios. O padre Justino apareceu naquela semana, como aparece toda semana, com aquela pontualidade de pároco e de leitor voraz. Contei o que estava acontecendo, sem detalhes demais, apenas o suficiente para que ele entendesse a seriedade. Ele ouviu, rezou mentalmente pela expressão dele e depois disse: Teresa, tenho um feligrés que é corretor de imóveis aqui no bairro. Discreto, confiável. Quer que eu pergunte se ele sabe de alguma movimentação no apartamento da Encruzilhada? Não era protocolo. Mas às vezes o que resolve não é o protocolo, é a confiança. O corretor, cujo nome não preciso mencionar, confirmou em 2 dias. Havia um interessado no apartamento. Negociação em andamento. Valores não confirmados, mas provavelmente próximos de R$450 mil. O apartamento estava sendo apresentado como disponível para venda imediata, sem a presença do proprietário, o que o corretor achou estranho na época, mas tinha toda a documentação em ordem, a procuração válida. R$450 mil. O patrimônio do meu filho. Fui ao cartório da Encruzilhada pessoalmente 2 dias depois. O tabelião me recebeu com a formalidade devida. Não revelou nada que não pudesse revelar. A procuração era pública, a consulta era legítima, os dados estavam lá. Saí com uma cópia certificada. Liguei para o Dr. Henrique. Temos o suficiente para revogar. O Gabriel precisa comparecer pessoalmente, com documento e uma justificativa de arrependimento. Não precisa nem mencionar os outros fatos, só que mudou de ideia. Convenci o Gabriel naquela noite. Não foi fácil. Ele ficava oscilando entre a certeza que eu tinha e a lealdade que sentia pela Natália, entre o que os papéis diziam e o que ele queria acreditar. Mas no fim, naquele apartamento meu cheio de livros e silêncio, e café, o meu filho, o homem que meu menino se tornara, tomou uma decisão. Você tem razão, mãe. Preciso saber a verdade antes de qualquer outra coisa. Marcamos para a manhã seguinte. Gabriel iria ao cartório revogar a procuração às 9 horas. Avisou o Dr. Henrique. E depois, com a procuração revogada e o imóvel seguro, conversaríamos sobre os próximos passos. O plano era claro.
A armadilha estava sendo montada. Restava só avisar a Natália que havia um jantar marcado para sábado, em casa de alguém que ela não esperava estar envolvido. Lauro concordou em ser o anfião. Uma reunião para conversar sobre o futuro da relação entre pai e filha. Isso foi o que a mensagem dizia, enviada por Lauro com aquele tom neutro, aquele texto cuidadoso que não revelava nada. A Natália respondeu em 30 minutos. Ok, sábado às 7. Ela não sabia o que a esperava. Sábado cheguei ao apartamento do Lauro às 5 da tarde. Ele tinha uma sala grande, de homem que vive bem, mas sem ostentação, com uma mesa de madeira maciça no centro que cabia 8 pessoas com folga. Arrumamos juntos. Eu dobrei os guardanapos enquanto ele ajeitava as cadeiras, 2 copos de água em cada lugar, a pasta de documentos no lugar certo, o gravador pequeno posicionado sob o vaso de flores de canto de mesa, ligado, testado. Havia uma frieza funcional naquele preparativo. Não frieza de ausência de emoção, mas frieza de quem canalizou a emoção para a tarefa. Eram anos de mágoa que viraram organização. Era dor que virou precisão. Está nervosa? Lauro me perguntou quando terminamos. Não, respondi, e era verdade. Estou pronta. Ele me olhou por um segundo com aquela expressão que ainda me surpreende. Aquela mistura de afeto com respeito que é diferente de admiração, que é mais profunda do que elogio. Eu também. O Dr. Henrique chegou às 6h30, de terno cinza, pasta de couro, os óculos redondos, aquela expressão de quem foi treinado para manter rosto neutro diante de qualquer surpresa. Sentou na cabeceira direita da mesa. Revisamos o que estava nos documentos, a cópia da procuração, o extrato da revogação feita pelo Gabriel na quinta-feira, o comprovante de que a negociação com o possível comprador havia sido suspensa pelo corretor ao ser informado da revogação, um histórico de movimentações em uma conta conjunta que o Gabriel finalmente havia examinado, com a ajuda do advogado, e que mostrava transferências regulares nos últimos 8 meses para uma conta de terceiro não identificado, somando R$ 73 mil, saídos da conta conjunta do casal, sem justificativa documentada. Gabriel chegou às 6h50. Ainda estava com aquela expressão de homem que não dormiu, olhos fundos, ombros caídos, mas com um fio de determinação nova que eu reconheci como meu, que eu coloquei nele há muito tempo e que estava voltando agora quando precisava. Sentou ao meu lado, colocou a mão sobre a minha por um segundo. Não disse nada. Não precisava. Às 7 em ponto a campainha tocou. Natália entrou primeiro, vestida com cuidado. Ela sempre se veste com cuidado. É o escudo dela, a aparência perfeita que usa como armadura quando vai a campo que acha difícil. Saia midi, blusa de seda, os cabelos presos, o perfume de flores brancas caras chegando antes dela, como de costume. O olhar dela passou pela sala. Lauro, eu, Gabriel, o advogado. E demorou meio segundo a mais do que deveria antes de voltar à frente com expressão controlada. Ela sentiu, mas entrou. Boa noite. Disse com a voz firme, educada, aquele tom dela de gerente recebendo cliente importante. Boa noite, Natália, disse Lauro, indicando a cadeira à sua esquerda. Ela sentou, olhou para o Dr. Henrique. Quem é o senhor? Dr. Henrique Sobral, advogado. Estou aqui representando os interesses do Gabriel Lima e de Teresa Cardoso Lima. Uma fração de segundo, quase imperceptível. Mas eu vi. A tensão que subiu pelo pescoço dela até a mandíbula, a mão que apertou levemente a alça da bolsa que ainda estava no colo. Que tipo de reunião é essa? A voz ainda controlada, mas com uma aresta fina que antes não estava. Lauro falou com aquela calma que admiro nele. É uma conversa, Natália. Uma conversa necessária. Ela virou para o Gabriel. Gabriel, o que está acontecendo? Gabriel olhou para ela. Viu o momento exato em que ele precisou escolher. E escolheu. Natália, preciso te perguntar sobre o apartamento da encruzilhada. O silêncio que veio depois era diferente do silêncio de antes. Era o silêncio de quem está calculando saída, não de quem está surpreso. Eu abri a pasta. Coloquei a cópia da procuração na mesa, na frente dela, virada para que pudesse ler. Depois, ao lado, o extrato de revogação. Depois, o extrato bancário com as transferências marcadas em amarelo. Coloquei os papéis devagar, um por um,
como se estivesse servindo o café. Aquela mesma calma que ela viu no meu apartamento no dia do meu aniversário. Aquela calma que a desconcertou porque ela esperava a explosão e encontrou serenidade. Natália, disse com voz baixa e firme, sem tremer, sem elevar o tom. Vou te contar o que descobrimos, e quero que você me ouça até o fim. Ela olhou para os papéis, olhou para mim. A máscara começou a rachar, não num colapso imediato, mas naqueles micromovimentos que a face faz quando o esforço de manter o controle começa a custar caro demais. Eu não tenho que... Sim, tem, disse o Dr. Henrique, com aquela voz baixa de advogado que não precisa gritar para que a autoridade seja sentida. E é do seu interesse ouvir antes que eu precise continuar este processo em outros ambientes. Ela ficou quieta. Eu falei, devagar, com cada fato no lugar. A procuração lavrada, sem que o Gabriel soubesse plenamente o que estava assinando, que ela era de poderes plenos, irrevogáveis pelo prazo de 6 meses, o que contrariava o que ela havia dito a ele sobre ser apenas uma formalidade. A negociação com o comprador que havia sido iniciada sem o conhecimento do Gabriel. Os R$ 73 mil saídos da conta conjunta em 8 meses para uma conta no nome de uma pessoa física que o Dr. Henrique havia identificado como sendo o nome da sócia com quem a Natália estava negociando a franquia. Uma franquia que, segundo os documentos que o advogado havia consultado junto ao CNPJ, havia sido aberta há 4 meses com capital inicial de R$ 65 mil. R$ 65 mil. Provenientes, com alta probabilidade de rastreamento, daqueles R$ 73 mil que saíram da conta que era dos dois. Natália estava ouvindo. A arrogância tinha saído completamente. No lugar dela havia uma expressão que eu só posso descrever como o rosto de quem está assistindo sua própria casa desmoronar tijolo por tijolo, sem poder parar, sem poder negar que foi ela que tirou os tijolos. Eu ia contar para ele. Ela disse, por fim, com uma voz pequena que não parecia dela. Ia contar quando o negócio estivesse estabelecido, quando eu pudesse mostrar que funcionava. Natália, Gabriel falou pela primeira vez desde o começo. A voz dele estava tranquila, daquela tranquilidade que assusta mais do que gritos. Você usou o nosso dinheiro, sem me perguntar, e pegou uma procuração para vender o apartamento que eu comprei antes de te conhecer. Eu ia devolver. Quando o negócio não é sobre o dinheiro. Ele a interrompeu, e eu reconheci na voz dele alguma coisa que tinha estado perdida há anos. A firmeza que a Natália havia ido erodindo lentamente, mês a mês, conflito a conflito, com aquele jeito dela de transformar qualquer discordância numa crise doméstica. É sobre o que você achou que poderia fazer. É sobre você achar que tinha o direito. Natália começou a chorar. Primeiro baixinho, depois com aquele soluço que conheço. Mas dessa vez, ao contrário do que imaginei que sentiria, não senti raiva. Senti algo mais próximo de pesar. Porque por baixo de tudo, da arrogância, da crueldade, da manipulação, havia uma mulher que aprendeu que para sobreviver era preciso controlar, porque quando não controlava, perdia, porque a maior perda da vida dela foi o pai que partiu quando ela mais precisava. Eu via tudo isso, e não me fazia pena o suficiente para recuar, mas me fazia humana o suficiente para não precisar ser cruel. Natália, disse com a mesma voz calma de antes, o Dr. Henrique vai te explicar quais são as opções legais disponíveis agora. Não é minha intenção te destruir, mas o Gabriel tem o direito de proteger o que é dele, e tem o direito de saber com quem está casado. Ela olhou para mim. Com os olhos vermelhos, o delineador descendo, o sorriso de arrogância completamente ausente, o que sobrou foi uma mulher de 31 anos que parecia muito mais jovem do que isso, e muito mais perdida. Você me odeia, ela disse, não como acusação, mas como uma constatação de algo que ela estava tentando entender. Não, respondi com honestidade. Nunca odiei. E não é isso que estou fazendo aqui. Então por quê? Porque meu filho merece saber a verdade e porque... Parei. Respirei. Olhei para ela com aquela honestidade que às vezes sai mais forte do que a raiva. Porque no dia do meu aniversário, você me olhou nos olhos e me disse que não sirvo para nada. E eu acho que você estava falando de você mesma.
E que ninguém merece continuar acreditando nisso. Nem você. Natália colocou o rosto nas mãos. O doutor. Henrique abriu a pasta dele e começou a explicar, com voz neutra e precisa, as opções. A devolução integral dos R$ 65.000 utilizados sem autorização documentada, acrescidos de correção monetária no prazo de 90 dias, comprovada mediante depósito em conta indicada. O arquivamento do processo de rastreamento das transferências, condicionado ao cumprimento. E, separadamente, o acordo de divórcio que Gabriel havia decidido, antes mesmo daquela reunião, havia-me dito. Iniciar, de forma consensual se possível, litigioso se necessário. Divórcio. A palavra saiu da boca da Natália como se fosse algo que não havia passado pela sua cabeça, o que me pareceu improvável, mas possível. Às vezes a gente protege tanto uma situação que se esquece de que ela pode acabar. Gabriel falou com aquela mesma firmeza nova. Natália, eu te amo. Ou amei. Mas eu perdi a mim mesmo dentro do que a gente construiu. E não consigo mais ficar onde preciso ter medo de contrariar minha própria mãe. Ela olhou para ele por um longo tempo. Depois olhou para mim. Depois olhou para o pai, que tinha ficado em silêncio durante toda a conversa, com os braços cruzados e os olhos fixos nela com aquela expressão de pai que sabe que errou, mas também sabe que não pode resolver os erros do filho que formou. Pai. A voz dela foi fina, frágil, aquela voz de criança que eu tinha ouvido no meu apartamento no dia do aniversário. Você sabia de tudo isso? Soube antes de hoje apenas do apartamento, disse Lauro. O resto eu soube aqui, igual a você. Natália ficou olhando para ele por um momento. E aí, devagar, levantou. Pegou a bolsa, virou para o doutor Henrique. Eu vou contratar um advogado, disse com voz controlada. Aquela capacidade dela de se recompor que, separada da crueldade, é quase admirável. Tenho 30 dias para responder? 90 para a devolução. 30 para a manifestação formal sobre o divórcio, disse o doutor Henrique. Ela assentiu. Olhou para o Gabriel uma última vez. Abriu a boca e fechou de novo. Virou as costas e saiu. Os saltos dela ecoaram pelo corredor, desceram a escada, sumiram. A porta fechou. O silêncio que veio depois era completamente diferente de todos os silêncios daquela história. Era o silêncio de algo terminado. O silêncio de ar limpo. A Natália cumpriu. Não de boa vontade, não sem resistência. Seu advogado tentou reduzir o valor, questionar a metodologia do rastreamento, propor parcelamento em condições que o Dr. Henrique não aceitou. Mas no 90º dia, o depósito caiu. R$ 66.300, com a correção. Gabriel recebeu, assinou o recibo e ficou olhando para o comprovante por um longo tempo em silêncio, como quem está processando o que aquele número representa. Não só o valor financeiro, mas o peso de ter recuperado algo que foi tirado de dentro de si antes de ser tirado da conta. O divórcio foi concluído em pouco mais de 5 meses. Consensual, no papel, embora o processo interno de cada um deles tenha sido tudo menos consensual, tudo menos simples. Gabriel se mudou para um apartamento alugado no Espinheiro, pequeno de um quarto, que ele descreveu para mim como o apartamento mais silencioso em que já morei. Disse isso sem tristeza. Disse com o tom de quem acabou de aprender que silêncio pode ser liberdade. Visitou-me toda semana desde então. Às vezes sábado de manhã, às vezes quinta à noite depois do trabalho. Fica no sebo, ajuda a catalogar, conversa de verdade. Não aquela conversa de monossílabos que eu aguentei por anos. Conversa sobre livros, sobre projetos, sobre o que está sentindo, sobre como está aprendendo a morar com ele mesmo. Uma tarde, ele entrou no sebo com um livro na mão, O Homem Sem Qualidades, de Musil, que ele tirou da estante sozinho, e disse: "Esse é bom?" Respondi: "É dos mais difíceis que conheço, e dos mais honestos." Ele comprou, levou. Na semana seguinte, voltou para me contar o que havia entendido. Foi a melhor conversa que tivemos em 10 anos. Eu não o perdoei de forma dramática. Não houve discurso. Não houve cena de reconciliação com abraço longo e trilha sonora. O perdão foi feito de presença, de ele aparecer e eu abrir a porta, de ele trazer café e eu aceitar,
de ele perguntar como estou e eu responder de verdade. É isso que é perdão quando a gente não tem mais nada a provar. É simplesmente continuar amando sem guardar a fatura na gaveta. A Natália, ouço pelo Lauro, começou terapia. 2 vezes por semana, com uma psicóloga especializada em filhos adultos de pais ausentes. Uma área de conhecimento que eu nem sabia que existia e que, ao saber, achei que era necessária no mundo. Lauro diz que ela está mais quieta. Não a quietude de quem reprime, mas a quietude de quem está ouvindo a si mesma pela primeira vez. Torço por ela, com sinceridade, sem ironia. Porque entendi naquela tarde de aniversário que a crueldade dela era um grito mal direcionado, destinado ao pai que não ficou, que aterrissou em mim porque era mais fácil me machucar do que admitir que sentia falta dele. Não me tornei sua amiga, mas deixei de ser sua inimiga. Isso para mim é o suficiente. A franquia que ela abriu com o dinheiro que devolveu acabou sendo tocada com recursos próprios que ela tinha separados. Lauro me contou que está indo bem, que ela tem talento para negócio, que sempre teve, que só precisava aprender a construir sem destruir o que estava ao redor. Torço por isso também. Lauro e eu estamos bem. Melhor do que bem. Nos vemos 3 ou 4 vezes por semana. Um jantar, uma tarde no sebo, uma caminhada no Parque 13 de Maio no domingo de manhã, que virou nosso ritual. Ele continua trabalhando, eu continuo com o sebo, e nenhum de nós tem pressa de transformar o que temos em algo que precise de etiqueta ou de cerimônia. Somos 2 adultos que escolheram se escolher, que acordaram um dia e perceberam que tinham mais vida pela frente do que atrás, e que queriam viver essa vida em boa companhia. No mês passado, fomos juntos a Fernando de Noronha. 4 dias. Primeiro avião que pegava desde os anos 90. Fiquei na beira da água com os pés na areia branca e o mar mais verde que já vi na vida e pensei, é isso, é exatamente isso. Não era o lugar, era a sensação de estar inteira num lugar bonito, sem ter que pedir desculpas por ocupar espaço. Me chamaram de velha encalhada que não serve para homem nenhum. Esse dia doeu. Não vou fingir que não doeu. Doeu naquele lugar específico onde a gente guarda as dúvidas sobre si mesma que nunca resolve em público. Doeu com a força de quem foi acertada numa ferida que não sabia que estava aberta. Mas a dor durou pouco, porque quando a campainha tocou e o homem certo apareceu com flores na mão, lírios brancos, os meus preferidos, que ele lembrou porque me prestou atenção, entendi algo que não tem como ser aprendido só com palavras. Não é sobre provar nada, não é sobre ter razão, não é sobre mostrar para ninguém que ainda valho, que ainda posso, que ainda sirvo. Sirvo para mim. Sou suficiente para mim mesma. E quando isso é verdade por dentro, quando está enraizado, consolidado, construído tijolo por tijolo, ao longo de anos de mãos calejadas e escolhas difíceis e dignidade mantida quando era mais fácil largá-la, nenhuma palavra de fora consegue mais derrubá-la. Tenho 63 anos. Tenho um sebo cheio de histórias. Tenho uma amiga que me conhece de cor. Tenho um filho que está aprendendo a ser homem de verdade. Tenho um homem que me traz lírios e conversa de Machado de Assis. Tenho as mãos da minha mãe no bolo de cenoura que faço todo aniversário. Tenho o cheiro de café de manhã e a mangueira no pátio e os livros que chegam ao teto e o mapa do meu pai na parede. Tenho tudo. Quem é que disse que não sirvo para nada? Se essa história tocou em algo que você reconhece, se você já foi pequena para caber na versão que alguém fez de você, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Clica em inscrever para não perder a próxima história. E olha aqui ao lado, tem uma esperando por você agora.